Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? 2024 chegou e a gente já tá aqui no Pega a Lição. E que bom que você veio assistir o Pega a Lição e participar conosco do estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. Antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente em mais um ano. É isso mesmo. Nós estamos iniciando o nosso terceiro ano de podcast. É isso mesmo. Nós começamos ali próximo ali do começo, né, de 2022 e depois agora 23 e já estamos entrando no terceiro ano. E obrigado a você que está aqui conosco. Nós estamos aqui de cenário novo em 2024 com a lição nova, a lição Liberdade. E só tem uma coisa que não mudou aqui nesse podcast. Na verdade, tem algumas coisas que não mudaram. E entre elas, os nossos convidados que são tops das galáxias. Como vocês estão, meninos? Pastor Danilo, Pedrinho, e aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez estamos aí, firmes e fortes. Novo ano, novo ânimo. E estamos juntos aí para estudar a lição novamente. Que maravilha. Janeirão começando. E aí, Janeirão, ano novo, vida nova, né? Planos novos. Planos novos. Aquele famoso plano de começar a academia e já falta na primeira semana do ano, né? Olha só. Não, agora eu vou começar. E aí falta uma semana e chega o final do ano. Mas vai dar certo. Planos novos, vida nova, lição nova e... Pega a lição. Se tu não foi nessa semana, Pedrinho, já é dia 6 de janeiro. Tu já tá atrasado 5 dias, amigo. Vai dar certo. Tem que ir lá. Não, vai dar certo. Mas tem um negócio, você pode até faltar na academia, só não pode deixar de estudar a lição. Exatamente. Pega a lição. Pega a lição, né? Pega a lição, por favor. Meninos, que bom que vocês estão aqui para estudar a Bíblia com a gente. Eu só queria fazer um anúncio pra galera de casa. Você que tá em casa, eu tenho feito uma campanha para você baixar o 7me e vai aparecer aqui embaixo o aplicativo 7me para você baixar, você já sabe. É um aplicativo que vai ter a lição da Escola Sabatina, vai ter muitos aparatos e utensílios para sua comunhão diária, e isso é muito importante para você que estuda a Bíblia. Você sabe, no ano de 2024, para ser um ano de mais bênçãos, um ano de paz na tua vida, um ano no qual você vai encontrar sentido na tua história, Cristo tem que estar na tua vida, bendito. Então baixa o aplicativo, vai estudar a lição, vai fazer teu ano bíblico, vai lá, vai fazer tudo que você precisa para estar mais próximo de Deus. E aqui eu dou uma dica. Dentro do 7me tem o Bible Plan, que tem um sistema para você poder estudar a tua Bíblia toda durante o ano todo e ler ainda 5 livros do Espírito de Profecia. Olha que bênção. É o terceiro ano que eu estou usando esse aplicativo e é uma bênção. Antes de começar, eu queria só mostrar aqui, meninos, olha só. Olha que bonito. Eita, que placa bonita isso aí, hein? Tá vendo aí? Você que Essa tá em casa, placa é linda. olha aqui, você que tá em casa e está aqui na UCB, seja na APAC ou seja de outro campo, você tem como ter um certificado desse lá no seu espaço jovem. Basta você marcar com o seu departamental de jovens que ele vai lá inaugurar o seu espaço jovem. E você aqui da APAC, se você quiser, é só entrar em contato com a gente. Nós vamos te passar as regras e os regulamentos para você ter uma plaquinha dessa lá e inaugurar o seu espaço jovem onde você estuda a lição. Nós estaremos contigo e será uma alegria estar com você lá. Meninos, pessoal de casa veio para estudar a lição. Vamos estudar? Vamos. Então vamos começar orando. Vou pedir ao Pedrinho que faça a oração inicial. Vamos orar, oremos juntos. Senhor Deus, amantíssimo Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui juntos para recapitular um pouco da Tua lição. Amém. Viemos agora aqui, Pai, ter um pouco mais de entendimento de Ti. Que o Senhor possa estar nos moldando e aqui também nos ensinando um pouco mais. Amém. Nos dê sabedoria e é isso que viemos pedir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, esperanças frustradas. Eu gostei muito dessa tirinha. A primeira vez que eu vi essa Já tive tirinha muitas. foi 6 meses atrás, quando chegou a lição e a gente tinha que fazer um estudo junto com os departamentais de jovens, e eu vou falar sobre isso lá na frente. Mas quando eu olhei essa tirinha, um falando, você é assim porque é de direita, você é assim porque é de esquerda, e me retratou o Brasil das redes. Exatamente. Não só das redes, né, mas muitas famílias estão hoje divididas por causa dessas questões políticas, né? Sim, exatamente isso. A política dividiu todo mundo, né? Polarizou, né? Essa é a palavra que está sendo usada aí. Polarizou. Vivemos em um país polarizado. Não só o país, né? O planeta hoje está dividido entre muitas questões ideológicas. Exatamente. E é curioso que as questões ideológicas se estabeleceram na vida das pessoas de tal maneira que elas até esqueceram por completo qual era a sua identidade verdadeira. Algumas assumiram a sua identidade com as ideologias que receberam. Exato. Seja de direita ou seja de esquerda. Eu digo isso porque eu vi muitos cristãos brigando e, olha, eu não sou contrário a que você tenha as suas convicções. Nós não vamos fazer aqui apologia a partidos políticos ou posições.
nem para condenar e nem para justificar ninguém. Tá tudo certo. Mas antes de qualquer convicção política, a minha primeira convicção, eu, Gabriel, sou cristão, então eu sigo o partido de Cristo, amigo. Não tem conversa comigo. E aí, esse texto que a lição trouxe, né? Que a tirinha trouxe, extraordinário, gente. Sim, extraordinário. Se eu fosse você, eu gravava isso aí, sublinhava, porque diz assim, né? É um trecho do livro Mensagem aos Jovens, página 95. Quem me dera poder pintar a beleza da vida cristã, começando com a manhã da vida, dirigido pelas leis da natureza e de Deus. O cristão sempre prossegue para frente e para cima. Pesado, hein? Tremendo, né? Tremendo. Porque, você é de direita, você é de esquerda. Não, peraí. O cristão é de outra pátria, meu amigo. É a pátria do céu. Outra pátria. Né? Exatamente. É para cima. É para cima. A gente já viu na primeira lição que a igreja trabalhou ali no tempo de Constantino, né? Teve o Edito de Milão e outras coisas mais. E agora a gente volta a esse tema. Nós vimos que a igreja foi modificada e aqui a gente tem um detalhe. Quando a gente começa a lição, a gente começa a perceber uma coisa. Igreja envolvida com política. Isso é um problema. Porque a primeira vez que a igreja se envolveu com política, princípios e parâmetros foram alterados e alguns até destruídos. E isso é um problema muito grande. Que isso é a fórmula para dar errado. Isso acontece ainda nos dias de hoje? E aí? Eu acho que é bom a gente esclarecer uma coisa, né? Muitas pessoas pensam que a igreja ela é apolítica. Sim. A igreja não é apolítica. A igreja é apartidária. Ou seja, a igreja não defende partidos. Mas é claro que existem políticas públicas que a igreja ela apoia. Por exemplo, eu ia falar o grande conflito, mas uma questão assim importante social, né? Sim. Que é o quebrando o silêncio, por exemplo. Existem muitas questões ali que nós abordamos de política social, política pública, por exemplo, violência no lar, violência para pessoas, para mulheres, né? E violências de crianças. A igreja é contrária a isso. Sim. Entendeu? Então a igreja levanta a bandeira para quebrar o silêncio. Entende? Então, nós nos interessamos, se a igreja se interessa por políticas públicas, ela tem que cuidar das pessoas, porque nós estamos inseridos numa sociedade. A igreja faz parte da sociedade. Agora, o problema é quando a igreja se torna partidária e ela começa a defender interesses políticos, partidos políticos. E foi o que aconteceu ali na questão de Constantino, né? Sim. Constantino, quando ele se torna cristão, ele passa, então, a trazer para a igreja dinheiro, trazer para a igreja holofotes, trazer para a igreja benefícios, entre aspas, mas aquele negócio, né? Político ele dá com uma mão e depois ele tira com a outra. Sim. Entende? Então ele tinha interesses. Né? A maior religião do mundo naquela época era o cristianismo. As pessoas estavam ali porque foram inflamadas pelo evangelho de Cristo. Ele quis se apoderar disso, dos interesses que isso traria para ele. E é claro que ele foi dando coisas, né? Dando riqueza, dando proeminência, dando paz, tranquilidade, mas foi tirando o princípio, foi tirando os valores e foi colocando no meio da igreja os seus interesses. E aí a gente vê que a igreja, ela sofreu com isso. E sofreu muito. Muito e por muito tempo. Sim. O que ele fez foi só abrir um caminho e esse caminho ele foi se aumentando, a igreja foi ficando cada vez pior, né, na sua clareza, na sua defesa de princípios. A igreja mudou completamente, né? Em poucos séculos, a igreja deixou todo o ensinamento de Cristo para viver uma questão política. Tanto é que os papas, né, eles coroavam reis e imperadores. Exatamente. E você colocou aí, Constantino ele abre uma torneira que no final das contas, no nosso tempo, já é um oceano de heresias. Exato. Né? E a gente percebe uma coisa aqui, pastor, quando a gente começa a falar sobre isso, você falou aí que algumas pautas políticas, elas se encaixam com algumas pautas cristãs. Como o cristianismo veio muito antes da política em si, então o que nós podemos ver é que em alguns partidos políticos, algumas pautas que foram criadas, e são pautas até justas, você falou do quebrando o silêncio, nós temos outras pautas sociais contra a fome, nós temos o mutirão de Natal, nós temos a campanha do inverno para aquecer pessoas, na qual nós recolhemos casacos e cobertores também. Todas essas são pautas políticas, mas muito antes delas serem pautas políticas, elas eram pautas cristãs. Então a gente vai à questão da convicção cristã. A minha convicção cristã nada tem que ver com partido político ou com ideologias. A minha convicção cristã tem que ver com Cristo. E quando Cristo me ama, amar o próximo e atender o próximo, a gente estudou isso na lição passada,
uma lição de identidade, parte do dever do cristão é atender o faminto, ao sedento, ao desabrigado, à viúva, ao carente. Então isso é uma parte, mas isso não é, em nenhum momento, uma pauta. Nós não fazemos isso porque é uma pauta política. Nós fazemos isso Não há um casamento entre religião e política. Não há, não existe. A Bíblia não aprova isso, Deus não aprova isso. Quando isso começa a acontecer, tem coisa errada. Sim. Tem coisa errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito. Porque às vezes tem muitas pessoas que falam assim: eu defendo mesmo tal candidato porque ele é cristão, ele representa meus valores. Sim. Mas espera aí, né? Sim. A gente não tem que ter político de estimação de forma nenhuma. De jeito nenhum. E veja bem que nós não estamos dizendo que você não pode ter suas convicções e nem dizendo que você não deve concordar com alguns, porque nós temos as nossas. Entretanto, nossa convicção política pelo fato de estarmos no mundo é uma coisa. Eu tenho convicções políticas, ou eu não tenho, ou eu voto, ou eu não voto. Tá tudo certo. A decisão é sua. O que nós estamos dizendo é que a sua convicção com Cristo, o seu cristianismo tem que ser maior do que isso. Exato, porque você é de outra pátria, né? Exatamente. A pátria do céu. A pátria do céu. Lembra a tirinha lá? Jesus, Sim. o cristianismo ele vem de cima. Sim. Né? A gente não tem que ficar brigando com as pessoas por causa de uma coisa ou de outra. Eu já passei por maus bocados, pastor Gabriel, nessa situação. Isso, assim, a gente como cristão temos que defender, como você falou, os valores da palavra. Sim. Né? Os valores do cristianismo. E muitos discípulos morreram por isso, sabe? Morreram porque eles estavam convictos da palavra, convictos dos princípios que Jesus deixou. Sim. Então, quer morramos ou vivamos, nós somos do Senhor. Nós não somos de nenhum partido. Entende? Sim. Então, o que lamento muito é ver as pessoas, sabe, brigando ali por política e assim, a gente viu casos, né, no nosso país, de pessoas que... Nós vimos irmãos. Exatamente. Né, passando por isso e assim, eu fico pensando, né, porque quando a gente vê Cristo vindo para a Terra, Pedrinho, e isso é bem bacana, Cristo vem para a Terra num tempo em que a política também era forte. Sim. De que maneira? O Império Romano era muito forte. Cristo vem com aquilo que a gente chama de cultura do céu, que foi o que a gente falou na outra lição, e ele vem, de certa maneira, estando contra toda a cultura da terra. Então ele prega o céu, ele prega o evangelho, mas em nenhum momento Cristo prega que os judeus têm que vencer os romanos. Olha, nosso povo está sendo subjugado, isso aqui não está sendo justo, isso aqui está errado, então agora a gente precisa tirar o governo de Roma de lá e colocar um novo governo, um governo agora que seja um governo para os judeus. Por que Cristo não faz isso? Porque qualquer humano que estivesse lá seria um pecador, e Cristo estava solucionando um problema que estava acima dos problemas sociais, ele estava solucionando o problema do pecado. Se ele soluciona o pecado, amigo, ele venceu. Porque se o pecado é retirado, todas as nossas mazelas da vida são destruídas. Acabou. A gente vai viver num lugar melhor, num lugar de paz e felicidade. Por que eu digo isso? Porque nos dias atuais a gente está preocupado com isso e está se esquecendo que o nosso maior problema é o pecado. E principalmente no tempo que nós vivemos, não me entendam mal agora, não me entendam mal. Eu tenho medo de ser mal interpretado com isso, mas eu preciso falar isso. Qualquer governo que entre, segundo a profecia, ainda que ele bata com as minhas convicções, qualquer governo que entre, segundo a profecia, vai colaborar para o final dos tempos. Porque o que a Bíblia diz é que vai piorar antes de Cristo voltar. Então não melhora. Pode estar mais agradável segundo as suas convicções, mas teologicamente não vai melhorar. E se está muito agradável, tem alguma coisa errada. Se está tudo dando muito certo. Está confortável para os cristãos? Tá. Exato. Então fique esperto, abre o olho, meu jovem. Exatamente. E aí eu vejo também, eu lembro da história de Paulo, que Paulo ele pregava o evangelho, né? E ali os soldados perseguiam ele apanhava e saía sorrindo, sabe? Tipo, pô, cara, eu tô sendo visado, sabe? Tá dando certo. Eles estão me vendo, então Jesus tá voltando e eu vou continuar apanhando. Então depois de apanhar não vai continuar apanhando. Não, tipo, sabe? Não que ele falava isso. Eu não sei se Paulo pensava, vou continuar apanhando. Mas ó, tipo assim, pô, vocês, sabe, eu tô pregando o evangelho, eu tô sendo visto e eles não estão gostando. Então tá tudo certo, cara. Não é que eu vou continuar apanhando, mas a visão de Cristo tá certa. Eu tô pregando o evangelho e tô fazendo a minha parte. Eles não estão gostando disso, mas tá dando certo meus planos. As pessoas estão vendo. As pessoas querem aprender de Cristo. Então eu vou continuar pregando. Saía dali da prisão, já ia continuar pregando novamente. E assim vai. Sim. Então, cara, assim, que top. É
a preocupação de Paulo, Pedrinho, e a de Jesus, Sim. era que o reino do céu avançasse, o reino de Deus. A preocupação deles não era com os reinos terrestres, né? E aí me chateia muito quando a gente vê algumas pessoas dizendo assim, não, porque Jesus, ele era um subversivo da política, Jesus, ele foi contra o sistema, Jesus, ele era um socialista e tal. Veja, Jesus viveu num momento da história em que existia um reino, né? um país, um império, que era Roma, que era injusto, Sim. violento, era intolerante. E a gente não vê Jesus em nenhum momento levantando discursos nacionalistas, né? Não. Ou discursos assim de libertação e tal. Não, Jesus, ele fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exatamente. Entendeu? Porque a preocupação de Jesus era com o reino dos céus. Exato. Essa é a preocupação de Jesus. Sim. Então, quando Jesus curava uma pessoa, quando Jesus fez os milagres da multiplicação dos pães e peixes, não foi por uma questão política. Ele fez por amor às pessoas e para anunciar o reino que estava sendo inaugurado, né? O reino da graça, o reino dos céus. Sim. Então, a igreja de Deus é uma continuação do que Cristo fez aqui. Então, não é papel da igreja ficar defendendo política, partido. Sim. O papel da igreja é atender as pessoas e anunciar o reino dos céus. Exatamente. Esse é o papel. E assim, quando você coloca isso, Danilo, a gente vê uma coisa muito interessante aqui. Quando Cristo, ele tá lá, eu fico extremamente estarrecido quando eu ouço essa falácia de que Cristo era subversivo. Se ele era subversivo, era contra a cultura do pecado e contra a cultura do mundo. Não era uma questão de particular, estou indo contra o sistema de Roma ou estou indo contra o sistema dos judeus. Não, ele estava indo contra tudo que era oriundo do pecado. Isso inclui todas as coisas. O sistema de Roma, o sistema dos judeus, tudo que estava ocorrendo ali era oriundo do pecado. Então Cristo vem para mostrar como eu sou do céu é diferente. E ele, com a preocupação de mostrar que o céu era diferente, como você falou, que o reino era mais importante, ele não perde tempo discutindo questões políticas. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum momento, Cristo parando para falar que os romanos... vamos aqui ver, os romanos estão tratando vocês muito mal, eles são muito injustos, eles são muito cruéis mesmo. Os judeus, olha como os judeus são maus aqui e tal. E há uma falácia que está baseada no seguinte, tá vendo? Cristo veio, andou com prostitutas, Cristo veio, andou com ladrões, Cristo veio, andou com assassinos, sim, mas ele também andou com médicos, ele também andou com juízes, ele também andou com fariseus, ele também andou com doutores da lei. Por quê? O fato do evangelho não fazer acepção de pessoas é porque o evangelho inclui a todos e atrai a todos e a salvação para todos. Ele não faz distinção nem para mais e nem para menos, nem para bons e nem para maus, nem para aqueles que, esses são ricos ou esses são pobres. Não. O evangelho parte da premissa de que todos são pecadores, logo todos precisam ser salvos. Indiferente de casta social, nacionalidade, idioma ou cultura. O evangelho é para salvar todo mundo. Exatamente. Né? E Cristo vem para deixar isso claro. E aí é bacana porque Cristo anda nessa sem titubear, cara. Nem para um lado, nem para outro, mano. Isso é incrível. É incrível mesmo. Porque o valor de Cristo vem de cima. Entende? Vem de cima. Não vem da esquerda, não vem da direita. O valor de Cristo vem de cima. Ele era quase que incontaminável, digamos assim, Sim. por essas coisas. Então Jesus vai lá e janta na casa de um cara muito rico. Depois ele vai com os pobres em um lugar. Aí ele cura um mendigo. E aí depois ele... Visita e cura... Ele chama uma prostituta e perdoa ela. Depois ele vai lá e perdoa um publicano que era riquíssimo e vai dormir na casa dele. Então Jesus não estava nem aí para os rótulos que as pessoas tinham. Jesus, para todos, né? Para ele, todos eram candidatos ao reino. Isso é muito bacana. Quer maior inclusão do que essa? Não tem maior inclusão do que essa. Aí fala, não, porque a igreja ela não é inclusiva. Que isso, o evangelho é a pura inclusão. Não há nada. É incrível isso, né? Não há nada que é mais inclusivo do que o evangelho. Porque todos são candidatos ao reino. Exatamente, todos são. E assim, Cristo ele vem e inclui rotulados e rotuladores. Porque ele encontra com Nicodemos lá. E aí? Nicodemos era do grupo dos fariseus lá. Sim. E tudo. Cristo vai na casa de Jairo. Um dos principais fariseus. Da sinagoga. E aí, como é que fica? E pastor, eu lembrei de uma frase
né, que eu ouvi também lá no concílio do Caleb que nós fizemos lá em Araçoiaba. Olha né, aí. inclusive, cara, Pedrinho tava lá no tá CT aqui, com a ó. gente. Daqui a Tava pouco lá, tá foi chegando top. de novo. Nós Foi vamos estar top lá de demais, novo. cara. E a frase foi a seguinte: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo, porque você não crucifica caras legais, você crucifica caras maus. Sim. Né? Então, você crucifica ameaças. Né? Esse é o final da frase. E eu pensando nisso assim, falei, cara, isso aí faz totalmente sentido. Né? Para Sim. alguns, cara, Jesus é o mestre, o salvador, tal, isso, aquilo. E para outros, cara, não, vamos crucificar. Esse cara é uma ameaça, esse cara aqui, ele tá impondo leis, tá impondo regras, tá impondo isso, aquilo. E a sociedade tá seguindo ele de uma certa forma que a gente tá perdendo o controle. E assim, a gente parando para pensar, né, tá trazendo pro nosso mundo, assim, cara, a gente talvez ali possa, talvez ser uma ameaça para muitas pessoas. As pessoas olham para nós assim, pastor, e falam assim, cara, não, tem alguma coisa errada aí, ele não é perfeito assim. Ele virou o carro aqui, o cara quase bateu nele, ele nem buzinou nem nada. Como assim? Ah, não, mas a pessoa ofendeu a família dele toda, e ele zero recursos, zero ofensas. Não, não, não. Vamos fazer tal coisa com ele que ele precisa mostrar quem ele é de verdade. E ali, eu com essa frase guardei lá pra sempre, pastor. Inclusive, melhor treinamento que tem é na PAC. Vem pra PAC. E... A PAC não para. Jesus, Mano, a PAC não para, Essa a PAC foi não muito para. boa, cara. Então, cara, Jesus não Ai, foi ai, apenas velho. um cara legal. Não. Né? Como diz aqui, que fez o bem no mundo, mas porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E Jesus foi crucificado. Sim. E Pedrinho, pegando essa sua frase, Pode eu pegar. fico vendo o seguinte. Quando Satanás ele olha para essa situação, qual é a melhor coisa para Satanás? Não é deixar que o povo de Deus esteja se concentrando no evangelho do reino. Satanás ele vai mais além do que isso. Porque se todo o povo do Senhor, se todos os cristãos da terra estão concentrados no reino e seguir o caminho que Cristo deixou sem aplicar suas opiniões pessoais e partidárias de forma política, o evangelho vai avançar, nós terminamos a obra e Cristo volta. Então a melhor forma que Satanás encontrou é o quê? Vamos dividi-los entre convicções pessoais e convicções que eles têm, com discursos apurados de um lado e de outro, de tal maneira que eles percam mais tempo discutindo entre eles, brigando entre eles para ver quem está certo e se esquecendo do Cristo que eles pregam. De tal maneira que os cristãos deixaram de viver o Cristo que foi pregado na cruz para viver suas convicções pessoais e políticas. De tal maneira que perdemos mais tempo discutindo quem está certo e quem está errado no meio de pecadores que estão todos errados do que anunciando o Cristo que salva a todos. E é exatamente isso que você falou, que aqui na lição também, na parte segunda, diz assim: um dos maiores desafios para aquela equipe de discípulos foi superar suas posições políticas totalmente opostas. Então eles tinham pensamentos diferentes e ali juntos, para seguir Cristo, tinham que entrar no bom senso. Tinham que andar na mesma linha. E era complicado, era difícil. Né? Como diz a lição, era das maiores dificuldades dos discípulos ali, né? Exatamente. Agora, meninos, avançando um pouco mais, eu quero que vocês viajem comigo no tempo, e a gente já vai ler esse texto aqui pra gente ir avançando. Cara, os discípulos tinham uma expectativa muito alta de que Cristo se tornasse o rei deles. Era uma expectativa muito alta. O livro Desejado de Todas as Nações chega a narrar um momento em que Cristo se retira, porque todo o povo estava reunido, os discípulos estavam empolgados, e ali ele poderia ser coroado. Naquele momento, poderia ser empossado, começar um movimento. Então Cristo se retira. E quando Cristo se retira porque ele não tem nenhuma pretensão de ser rei desta terra. Nenhuma. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que ele vai voltar e vai ser rei daqui. Sim, de uma terra, nova terra. É diferente. Dessa terra de pecado, não. Agora, Cristo, ele não tinha pretensão. Imagina para os políticos, para os discípulos, no caso, que tinham essa expectativa. Agora, quando Cristo é preso, Cristo é julgado, Cristo é crucificado. E eles, em todos os momentos, eu imagino que apesar de não estarem ali, estarem fugindo, eles tinham aquela expectativa de ouvir, em algum momento, sabe naquela situação que você está assim, a qualquer momento um milagre pode acontecer. Então eu imagino, quando eu olho para a cena dos discípulos, eu imagino eles pensando assim, em algum momento ele vai se libertar. Cara, ele tem poder para isso. Ele fez os mudos falarem, ele fez os surdos ouvirem, ele fez cegos verem, paralíticos andarem, mortos levantarem. Ele tem poder para sair de lá. Vai dar certo, ele vai sair. Ele tem um plano. A gente não sabe ainda, mas ele tem um plano. Mas no final das contas, na sexta-feira, na hora 9ª, ou seja, 3 da tarde, ele de fato morreu. E chegou a notícia, Cristo morreu. Politicamente, esses homens estavam completamente destruídos. Que suas expectativas terrenas e todos os seus planos terrenos foram destruídos. E aqui eu vejo uma coisa muito interessante.
Cristo tentou em diversos momentos explicar para eles, meninos, que ele iria morrer e iria ressuscitar no terceiro dia. Pra gente que conhece toda a história já de ponta a ponta, e a gente olha para os evangelhos, a gente vê que isso fica claro, mesmo antes de Cristo ser morto. Pra nós que estamos lendo é fácil, né? Exato, mas Cristo dedicou muitas faixas, muitos dias, explicando outras coisas, mas ele não dedicou muitos dias sentando com eles e falando, olha, deixa eu falar claramente aqui, eu vou morrer e vou ressuscitar. E quando eu olho para isso, eu percebo que Cristo, de certa maneira, deixou que eles tivessem todas as suas expectativas terrenas frustradas, para que então eles pudessem começar a viver as expectativas do reino. Porque é só depois que Cristo morre, ressuscita no terceiro dia, volta para cá, caminha com eles 40 dias e 40 noites, é que a verdadeira conversão desses homens, e eles começam a viver o reino quando eles esqueceram por completo as expectativas terrenas. Eles deixaram de lado. Porque quando Cristo vai aos céus, em Atos 1, e a gente já vai para Atos 1 para a gente discutir isso, Cristo vai para os céus e fica claro para eles o seguinte, amigos, a terra de vocês agora aqui não é de vocês. Esse não é o lar de vocês. Tem um lar que é muito melhor. Eu tô indo, mas eu volto. A partir daí, todas as expectativas foram sobre essa promessa. Aí, tudo mudou. Aí começa a ser um novo grupo de discípulos. Que eles experimentam conversão, eles experimentam o Espírito Santo, eles experimentam o poder de Deus. E a partir daí, acho que a mensagem e toda aquela expectativa de que Cristo vai ser rei da terra, vamos ser libertados dos romanos, nós vamos ter uma vida melhor, nós vamos sentar uma à direita, outra à esquerda, provavelmente alguns falavam, nós vamos ser ricos nesse tempo, a família vai ser bem tratada. Não, tudo isso passou. Sumiu, porque as expectativas foram frustradas. O que vocês acham disso? Eu acho que tudo que Deus faz na nossa vida é para tentar nos fazer perceber o real sentido das coisas. E às vezes Deus quebra alguns paradigmas. Então, isso acontece na nossa vida também, né? Às vezes a gente está num caminho assim, e aí tudo desmorona. Sim. E aí vai a gente perguntar para Deus, assim, mas por que, Senhor? Né? Minha mãe sempre falava, ao invés de perguntar por quê, mas pergunte para quê. Para quê? Qual que é o motivo disso, Senhor? Então aí, se você está com o coração quebrantado, Deus vai te mostrando. Sim. Então, os discípulos aqui, eles estavam totalmente equivocados, né? Totalmente fora do prumo, E né? tudo estava acontecendo de uma maneira que eles pareciam estar certos. Por exemplo, Jesus estava indo para Jerusalém, na época da Páscoa, ele é recebido como em Jerusalém? Aclamado, como sentado rei. como rei. É. E era um costume que o rei entrasse sentado no jumentinho. Exatamente. Então tudo dizia que era E na época da Páscoa, ou seja, Sim. libertação, é agora que ele vai se levantar. Uma referência clara para os Entende? judeus da libertação que ocorreu no passado com Moisés. Exato. É agora. É o Messias. Entrou como rei. Época da Páscoa. Tá na hora. Tá vai ser tudo certo, lindo, vai extraordinário. acontecer. E nada aconteceu. Então Deus, ele arrebenta, né? Ele quebra toda a visão política, partidária que eles tinham para mostrar o seguinte, meu reino não é deste mundo. Cara, isso é muito profundo. Meu reino não é deste mundo. Querem viver o reino? Então, venham para um outro caminho. E aí, então, os discípulos começam, como você disse, pastor Gabriel, até uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. E Deus faz isso com a gente. Completamente. Se nós estamos num caminho distorcido, Deus ele vai quebrar essa cosmovisão. Sim. Ele vai fazer a gente entender as coisas de forma difícil às vezes. Entendeu? E para os discípulos foi um grande desapontamento. Então a gente vê uma coisa interessante também, pastor Gabriel, que os desapontamentos, esse foi o primeiro grande desapontamento, né? Sim. Quando Primeiro Jesus, grande. primeiro grande. Depois, em 1054, veio outro grande desapontamento. Outro grande. Mas tem muitos paralelos nesses dois desapontamentos. Que é depois que essa cosmovisão é destruída, que eles vão para a palavra. Lá em Atos capítulo 1, né, que está mencionando, depois Jesus Cristo ele vai, assunto aos céus, né, Jesus vai embora, os discípulos vão, se reúnem e aí começam a estudar a palavra, a tirar as diferenças que existiam entre eles. Eles vão viver o reino. Sim. Entende? Isso também acontece em 1054, né? Quando eles têm um desapontamento, eles vão para onde? Para a palavra, para tentar entender. Para tentar entender, sim. Então, às vezes, Deus ele faz nosso mundo cair, literalmente, para a gente ir para a palavra, para a gente orar e entender quais são os reais planos dele para a nossa vida, para a gente possa experimentar o reino. Exatamente. E isso é muito bacana, né? Que Deus... isso faz todo o sentido do mundo.
O que nós construímos está, de alguma maneira, influenciado pelo pecado. Então Deus precisa destruir tudo para reconstruir do zero. Isso faz todo sentido. Porque agora os nossos castelos e castelos de areias que construímos, e isso envolve muitas coisas, perspectivas, expectativas, eles vão até nublando a nossa visão. Isso fica claro em Atos, capítulo 1. Abre tua Bíblia em casa, pessoal. Atos, capítulo 1. Tá? A gente vai ler exatamente a cena que Cristo já ali, a cena que nós estamos narrando aqui, Atos 1, versículo 6. Eu gosto muito dessa cena, já usei muito ela em sermões, porque é exatamente a cena em que Cristo está ali. Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, foi ao céu, voltou, caminhou 40 dias e 40 noites com os discípulos, fez milagres e finalmente ele vai se despedir para ir ao céu. Isso é chamado teologicamente o dia da ascensão de Cristo, né? Quando ele ascende aos céus. E ali em Atos capítulo 1, versículo 6, te diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Essa pergunta demonstra claramente que, apesar dos 3 anos e meio que os discípulos tinham vivido com Cristo, Apesar da ressurreição, apesar da cruz, amigo, eles não tinham entendido nada. Porque eles estavam preocupados ainda que Cristo restaurasse. Eles estavam pensando assim: agora que ressuscitou, agora Roma vai ver. Agora eles vão ver só, porque agora que ele ressuscitou veio com o poder todo. E eu gosto muito da resposta de Cristo, que ela é muito polida e muito educada. Atos 1, versículo 7. E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai restabeleceu pela sua própria autoridade. E antes de ler o 8, eu quero abrir um parêntese. Isso aqui me lembra até um meme da internet. Porque é como se Cristo dissesse assim: não te interessa a data que eu vou voltar. Cristo, a gente não pode escrever assim. Então põe assim: porque não compete a vocês os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Por que Cristo fala isso, cara? Cristo, ele não fala, ele fala que não nos compete saber o dia e a hora pelo seguinte: nós não esperamos um evento. Se Cristo tivesse dito para eles assim: vocês vão saber quando eu vou restaurar o reino, vai ser em tal data. Muitos estariam vivendo esperando um evento, o evento da restauração, o evento da derrubada de Roma, o evento da restauração de Israel, o evento da tomada do poder de Cristo. E muitos estão esperando um evento, transformam isso no evento, estão esperando o dia em que Cristo vai voltar. Só que eis um problema. Cristo não quer que você viva o evento da volta dele. Ele quer que você viva com ele todos os dias, trabalhando para o reino, vivendo o reino, sabendo que um dia ele vai voltar e você vai encontrá-lo quando ele voltar. Mas ele vive com você todos os dias já hoje, na tua vida. Então a gente não espera um evento. A gente já sabe que Cristo vai voltar. E é curioso que na sequência, pastor Danilo, não sei se você queria falar, eu ia ler o versículo 8, mas você quer falar sobre o versículo 7? Não, pode ler. No versículo 8 ele fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No final, a obrigação é: busquem o Espírito e sejam testemunhas. Eu gosto do termo testemunhas, porque Cristo poderia ter falado: vocês serão meus apóstolos, vocês serão meus pregadores, vocês serão, enfim, qualquer outra palavra. Mas ele usa testemunhas por quê? Porque testemunha não fala daquilo que não vive, testemunha fala daquilo que vive. E eis uma obrigação do cristão. Nós devemos falar daquilo que nós vivemos. Posso falar rapidinho, Claro, pastor? claro, Pedrinho, mas você foi convidado para isso, Pedro. Exatamente. Que isso, Pedro? Rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta pro pessoal de casa também. Se vocês sabem a probabilidade de um ser humano nascer. Olha, Pedrinho também é cultura, cara. Olha muito aí. pouca. Qual que é? 0,000333% de probabilidade de um ser humano nascer. Cara, olha só. Aí uma pergunta que é bem difícil, bem complicada. Eu quero que você de casa também vê se você consegue responder isso Quiz aqui. do Pedrinho. Quem nasceu, levanta a mão. Levanta a mão. Quem nasceu, levanta a mão. Eu quero falar pra você. Você é um milagre. Amém. É sério, isso é muito sério. A gente olha assim, cara, com uma probabilidade de nós nascermos tão pouca, com um sistema tão difícil, genealógico que nós temos de nascer, é muito difícil. Então, se eu e você estamos aqui hoje, é por quê? Porque Deus tem uma coisa na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. E aí eu vejo, às vezes, a gente jogando nosso pensamento fora com políticas, com pensamentos próprios. E ali, como a gente falando também um pouco da lição, os discípulos pensando em si mesmo, talvez ali com medo e com uma dificuldade de entender depois de 3 anos e meio ali, sem conseguir compreender. É difícil, mas nós somos assim. Sim. Se nós, com uma probabilidade dessa, nascemos e estamos aqui hoje, Deus tem um propósito na nossa vida. Então, talvez se você está em casa aí hoje e não sabe o que fazer, você é um milagre, jovem.
Você que está em casa, você que está com pensamento talvez de desistir, eu não quero mais, ou isso, aquilo. Você é um milagre. E Deus tem um plano imenso na sua vida para ser feito ainda. Amém. Então, com uma pouca probabilidade dessa, cara, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, tivemos essa oportunidade que Ele nos proporcionou. Então, é maravilhoso. E eu levo isso comigo sempre, pastor Gabriel, pastor Danilo. Eu, com uma probabilidade mínima dessa, nasci muito bonito, mas, cara, Deus me deu a oportunidade de estar aqui, cara. Deus me deu essa oportunidade. Eu adoro, Pedrinho, isso é maravilhoso. Né? Então, se estamos juntos, vamos juntos até o fim, né? E com as leis de Deus ao nosso lado. Exatamente, Pedrinho. Esse parece o recado final, né, cara? Não, só um apelo aqui no meio aqui, tá? Foi extraordinário, cara. Eu não tenho nem mais o que comentar aqui. Muito bem, muito bem. Muito bom. Não, eu só queria fazer um comentário em relação aqui, né, à convicção dos discípulos que, mesmo depois, né, Jesus morreu, ressuscitou e tal, eles estavam ali preocupados ainda com a questão do reino, né? E aí Jesus, né, ele responde assim: não vos compete saber o tempo e tal. Sim. Mas Jesus, ele não está preocupado com o tempo. Não. Jesus responde a pergunta sobre tempo com missão. Parou pra pensar nisso? Sim. Eles perguntam, quando é que vai ser instalado o reino? Não interessa o tempo. Agora vocês vão ter que ser minhas testemunhas. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado. Sim. Então, missão. Quando a gente entende o que é o reino, a importância do reino de Deus, nós vamos trabalhar para o reino de Deus avançar, para o reino de Deus crescer através de evangelismo, através de missão. Se a gente não tem interesse no reino, nós não vamos se envolver em missão. Se a gente não quer que o reino de Deus cresça, a gente não vai se envolver em missão. Se a gente não quer que o reino de Deus venha, nós não vamos se envolver em missão. Acontece que a pregação do evangelho está intimamente ligada à vinda do reino. Jesus falou assim, será pregado o evangelho do reino. Olha só, será pregado o evangelho do reino a todo mundo. E então? Tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Então, se a gente quer que o reino venha, que Jesus venha, tem que se importar com o reino e pregar o evangelho. Exatamente. O evangelho do reino, não é qualquer evangelho. Não é qualquer evangelho. Não temos permissão para deturpar o evangelho. Não. E eu gostei muito disso que você falou, porque assim, muitos estão pensando que nós só temos que aguardar a Cristo. A gente falou disso outro dia, não é só aguardar. A missão do cristão é viver com Cristo e levar esse Cristo. É o que você falou, é missão. O tempo todo é missão. É missão. Se o indivíduo está preocupado com políticas terrenas, com partidos políticos, ele não está preocupado com o reino dos céus. Essa é a verdade. Se ele gasta tempo defendendo político A, B ou C, ou se ele gasta tempo com as ideologias partidárias de direita ou de esquerda, ele não está preocupado com o reino. Sim. Entendeu? Exatamente. Porque o reino, eu adorei aqui o tema da questão ali, o reino vem de cima. A nossa pátria não é aqui. Essa charge imitou mesmo, hein? Essa charge foi demais. tópica. Então eu tenho que estar preocupado com o reino dos céus. E quando eu estou preocupado, eu quero salvar pessoas para o reino. Quero levar pessoas ao batismo, para que elas nasçam para o reino dos céus. Exatamente. E Efésios 1:4 também nos mostra que diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele, e em amor. Então ele já nos escolheu. Antes de tudo, ele já tinha planejado tudo, já tinha escolhido tudo, já tinha ali um caminho, sabendo que nós tínhamos que e temos que pregar o evangelho a ele. Exatamente, meninos. A gente está acabando o nosso tema. Eu vou ler aqui o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: pois a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse tema é muito interessante porque agora nós vemos que a nossa pátria não é aqui, nosso lar não é aqui, nossa pátria é nos céus. Que nós possamos viver segundo essa expectativa, né? Nós estamos terminando mais uma lição. Infelizmente, tá acabando, né? Antes de eu passar para vocês darem um recado final, eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Muita gente de casa se pergunta o que é o estudo com unidade. Tá aqui atrás, ó. Se você abrir na última página da sua lição da Escola Sabatina, você vai ver que tem um estudo aqui, ó, com unidade. Tá aqui na última página. Esse estudo é um pequeno estudo de pequenos grupos. Tá legal? Olha só que interessante. Você tem aqui na sua lição já um estudo para o seu pequeno grupo durante a semana. Então, durante a semana, você pode encontrar o seu pequeno grupo de jovens e pode estar estudando esse tema que apoia
a lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre agora, na verdade, durante esse ano, vai ser escrito pelos departamentais de jovens da UCB, meninos. E eu estou Opa! vendo aqui, olha só. Olha aí, olha aí. que É benção, bacana. Então eu tive a oportunidade, junto com os outros amigos aí, eu quero ter a oportunidade de trazê-los aqui também, de estar escrevendo esses textos aí, tanto eu, como o pastor Gilson, o pastor Cândido, que é o nosso líder aqui em São Paulo, e outros mais estiveram juntos. E tá aqui, ó, eu fiz um textinho aqui, Pátria Diferente, que vai sair no final da tua lição para você acompanhar. Depois, até se você curtiu, você manda para mim alguma coisa no Instagram. Se você não curtiu, você me avisa também, que eu mudo depois algumas coisas. A gente pensa e discute algumas ideias diferentes. Mas esse texto tem como intuito dizer realmente isso. Apesar das diferenças culturais e apesar do mundo polarizado que nós vivemos, nós devemos viver com Cristo. Amém. Amigos, estamos terminando mais um. E antes de terminar, vem aquele recadinho final. Eu não sei se eu já conto o recado do Pedrinho como recado final. Eu acho que foi um recado final, assim, muito impactante. Foi muito impactante, né? Nós somos o milagre 0,00300. Quem nasceu, levanta a mão. Rapaz, Cara, isso é... esse apelo foi de Esse apelo foi evangelista forte. mesmo. Olha, esse apelo foi forte. Excelente. Não, E na se real, você que tá em casa, tá assistindo, tá em dúvida, tem algum problema aí, amigo. Entre em contato com o seu pastor, aí a gente vai conversar certinho e Cara, e olha vamos aí, juntos. mano. Olha aí, você tá vendo? Boa, Pedrinho. Não, mas na real, pastor Gabriel, a gente tá aqui com humor, curtindo, mas o que ele falou é muito real. Sim, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. sim. E o propósito de Cristo é que a gente esteja com o coração no reino. Amém. Então, o recado final do Pedrinho, já vou englobar aqui, né? A gente tem que se preocupar com isso, com o reino dos céus. Porque esse mundo está perdido, gente, está destruído, esse mundo está podre e está no seu final. E em breve Jesus voltará. E nosso papel aqui como igreja é salvar as pessoas para o reino. Então, se você nasceu, levanta a mão e vem para o reino. Amém, é isso aí. Amém. É isso aí. Bem, já que vocês já deram o recado final de vocês, vou dar o meu para vocês. Amigos, nós não somos militantes nem de uma causa, nem de um partido político, de uma bandeira ou de uma nação. Nós somos cristãos salvos pela graça de Cristo. Pecadores que foram alcançados por um Salvador que derramou seu sangue por nós. O que significa que o nosso evangelho, as boas novas que temos para anunciar, é maior do que qualquer bandeira neste mundo. Porque nós anunciamos um Cristo que nos salvou e que está voltando para nos buscar. Que você possa viver pelos padrões, pelos princípios, pelos parâmetros desse Cristo que é o nosso Rei. Que você seja um cidadão dos céus que anuncia a volta de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Nós estamos terminando, meninos. E eu vou pedir ao pastor Danilo Terrão que faça a oração final. Oremos. Senhor Deus e Pai, nos ajude a dedicar nossa vida ao Teu reino. Nos ajude a pregar o Evangelho para as pessoas serem salvas para o Teu reino. Amém. Que tenhamos a convicção que nossa pátria não é deste mundo. Amém. Que não percamos tempo discutindo sobre as ideologias deste mundo, mas sim que a Tua palavra invada o nosso coração, Amém. abra os nossos olhos para enxergarmos que devemos viver de acordo com o Teu reino. Amém. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Isso. Obrigado, meninos. Muito obrigado por ter ficado até aqui conosco. Obrigado você de casa que esteve conosco aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes que estão aparecendo aqui embaixo. Segue a gente no canal da Associação Paulista Central. E segue a gente aqui, ó, @jovensapac, @GabrielGmanuel. Segue a gente, vai lá, curte os conteúdos. E eu te vejo semana que vem, às 3 da tarde. Valeu!